E aí, pessoal? Bom, como é que vocês estão? Nesse vídeo a gente vai fazer soluções das duas questões do simulado, ciclo 1, como por enunciado da primeira. Durante o período de exibição de um filme, foram vendidos 2.000 bilhetes e a arrecadação foi de R$ 7.600. O preço do bilhete para adulto era de R$ 5,00. Para criança, era de R$ 3,00. Calcule as quantidades de crianças e de adultos que assistiram ao filme nesse período. Essa questão ela é a típica questão de sistemas de equações. Por que eu estou falando isso e como é que eu identifico isso na questão? O enunciado ele te dá duas ideias centrais. Logo após isso, ele te dá duas variáveis que são capazes de gerar equações para essas duas ideias. Como assim? Perceba que as ideias que ele te dá aqui são a quantidade de bilhetes e depois a arrecadação. Logo após ele te dar essas duas ideias, ele fala de duas variáveis, que são a quantidade de bilhetes de adulto e a quantidade de bilhetes de criança. Você consegue equacionar tanto os bilhetes de adulto quanto os bilhetes de criança. Você consegue gerar uma equação com essas variáveis, bilhete de adulto e bilhete de criança, tanto para encontrar o número de bilhetes, quanto para encontrar a arrecadação. Vamos lá. A gente chama de A a quantidade de ingressos de adulto, C a quantidade de ingressos infantis, de ingressos para criança. A gente consegue, então, associar essas duas variáveis com um total de bilhetes. Claro, se eu somar todos os bilhetes vendidos, tanto os de adulto quanto os de criança, eu tenho que encontrar 2.000. Agora, se cada bilhete de adulto custa R$ 5,00, o total arrecadado com esses bilhetes de adulto é 5A. Da mesma forma, se eu vendi 100 ingressos infantis, 100 ingressos para crianças, e cada ingresso custa R$ 3,00, o total arrecadado com ingressos infantis, algebricamente falando, é 3C. Se eu somar as duas arrecadações, obviamente eu tenho que encontrar o total arrecadado de 7.600. Um sistema linear tranquilo, um sistema de equações do primeiro grau tranquilo. O objetivo é fazer o coeficiente de uma das duas variáveis ficar igual. Vou fazer isso multiplicando a primeira equação por 3. A gente chega nesse resultado aqui. Daí em diante é só eu subtrair as duas equações que esse C vai sumir. Eu optei por subtrair de baixo para cima. Então eu vou fazer 5 menos 3 dá 2A. 3C menos 3C some. E 7.600 menos 6.000 dá 1.600. A gente chega a essa equação do primeiro grau e encontra A igual a 800. Voltando aqui na primeira equação, a gente descobre tranquilamente que o C é 1.200. Então a gente tem 800 adultos e 1.200 crianças como resposta, que é justamente o que ele quer saber. Vamos para a próxima. Vamos à questão 2 agora. Ela afirma que tem um açougue que vende um determinado tipo de carne a R$ 4,00 por quilo. Porém, durante um determinado período foi feita uma seguinte promoção. Se você comprasse uma quantia maior que 3 e menor que 5 quilos, você receberia um desconto de R$ 1,00 no total da compra. Além disso, se ao invés de uma quantia menor que 5, se você comprasse uma quantia a partir de 5 quilos em diante, o seu desconto agora seria de 10%. Na letra A, ele simplesmente pergunta a quantia que você vai pagar se você comprar 2 quilos, 4 quilos e 5 quilos de carne. Vamos lá.
Aqui estão as informações importantes, tá? X eu resolvi chamar de a quantidade de quilos de carne que você comprou. Aqui está o valor pago por cada quilo de carne comprado, que é R$4. E aqui embaixo estão as condições de desconto. Se X estiver entre 3 e 5 quilos, eu recebo R$1 de desconto sobre o total pago. Percebam que aqui eu botei menor e menor, tá? Porque ele diz que tem que ser maior do que 3 quilos e menor do que 5 quilos. Continuando, se eu compro agora uma quantia a partir de 5 quilos ou mais, a gente recebe 10% de desconto em cima do valor da compra. Eu vou chamar esse Q de X de o preço pago por X quilos de carne. Então, se eu tiver escrito aqui Q de 2, o que eu quero que você responda é o preço pago por 2 quilos de carne. Como 2 quilos não se enquadra em nenhuma das duas condições de desconto, você simplesmente vai pagar o preço normal por cada quilo de carne, que no caso é R$4. Assim sendo, a quantia que você vai pagar é 4 vezes 2, dá R$8. Agora, quando você calcula o Q do 4, o que você quer calcular é o preço pago por 4 quilos de carne. 4 quilos de carne se encontra na primeira condição de desconto, ou seja, você vai receber R$1 de desconto no total que você pagar. Para você calcular o total, você usa que o preço de cada quilo de carne é R$4. Você também comprou 4 quilos, você hipoteticamente pagaria 4 vezes 4. E aí agora você subtrai esse 1 que é o desconto, né? Então a gente vai ter que pagar R$15 nessa situação. Por último, Q de 5 seria o preço pago por 5 quilos de carne. 5 se encontra na segunda condição. Pensem um pouco sobre isso. Como ele se encontra na segunda condição, eu vou receber 10% de desconto sobre o valor total que eu pagaria. Que valor total seria esse? R$4 por cada quilo de carne. Como eu comprei 5 quilos, 4 vezes 5. Como eu vou receber 10% de desconto, isso equivale aritmeticamente a multiplicar este resultado por um fator de 0,9. Por quê? Porque o 0,9 representa os 90% que sobraram, que é o que você vai pagar. Efetuando as contas, R$18 é o que você vai pagar nesse caso específico, por 5 de carne. Vamos para a letra B. Na letra B, ele quer que você determine a quantia Q de X em reais a ser paga em função da quantidade de X quilogramas comprados em cada um dos casos. Cada uma daquelas condições de desconto que foram apresentadas no enunciado, né? Se eu comprar de 0 a 3 quilos de carne, se eu comprar uma quantia de carne entre 3 e 5 quilos, se eu comprar uma pesagem de carne a partir de 5 quilos. Vamos lá. Mais uma vez, Q de X é o preço pago por X quilos de carne. A gente já viu, dadas as condições do enunciado, que quando eu compro de 0 a 3 quilos de carne, eu não tenho desconto. Então eu só pago o preço de R$4 por quilo. Assim sendo, se essa pesagem tiver entre 0 e 3 quilos, eu vou pagar 4 vezes a quantidade de carne que eu vou comprar. Por outro lado, a gente viu que se eu comprar uma pesagem de carne entre 3 e 5 quilos, a quantia paga vai sofrer R$1 de desconto sobre o total. Como o quilo da carne custa R$4, para descobrir esse total é só fazer 4 vezes X, né? Multiplicar a pesagem por 4. E o desconto vai ser a subtração do R$1 que o açougue está oferecendo. Por último,
Se a gente comprar 5 quilos de carne ou mais, a gente vai receber 10% de desconto sobre o total pago. O total pago seria 4x, é o quádruplo da pesagem. E a gente já viu que conceder um desconto de 10% equivale a multiplicar o total por um fator de 0,9. Como eu posso fazer essa multiplicação aqui, eu vou acabar obtendo a quantia algébrica 3,6x. E esse é o fim da letra B. Vamos para a próxima. Então, pessoal, agora a gente vai para a letra D da questão 2 e eu vou traçar o gráfico agora. A primeira etapa que nós temos que executar, traçar um gráfico desse tipo, fazer as verticais em cima das limitações de cada condição. Como assim, Mororó? As condições de desconto, elas são em cima de pesagens de carne. Você tem uma condição de desconto entre 3 e 5 quilos. Você tem uma condição de desconto a partir de 5 quilos. E você tem, digamos assim, uma condição de desconto, só que nesse caso é não ter desconto, de 3 quilos até 0, né? Então, como 3 e 5 são os limitantes das condições de desconto, a primeira coisa que eu fiz foi traçar verticais no 3 e no 5, para que vocês tenham uma ideia de que cada coluna que foi desenhada aqui vai representar o gráfico da sua respectiva parte. A primeira parte, a segunda e a terceira, ambas são funções do primeiro grau, cujo gráfico é uma reta inclinada. Assim sendo, se eu encontrar dois pontos dessa função, eu automaticamente consigo traçar o gráfico. Para a primeira parte, eu vou encontrar a quantia paga quando eu compro 0 kg de carne e quando eu compro 3 kg de carne, por simples substituição. Se eu comprar 0 kg de carne, eu substituo aqui 4 vezes 0 e eu pago 0. Nada faz mais sentido do que isso, né? Você não compra, não tem que você pagar nada. Agora, quando você leva 3 kg de carne, essa função aqui nos dá uma quantia paga de R$12. As motivações a gente já viu nas letras anteriores, né? R$4 por cada quilo de carne. Como eu já tenho dois pontos, e eu sei que o gráfico dessa função é reta inclinada, aí o gráfico é este. O mesmo raciocínio nessa coluna e nessa coluna. Nessa coluna, eu vou descobrir quanto eu pagaria se eu levasse 3 kg de carne nessa condição aqui. Substituindo, aqui a gente vai ter 11. E o ponto seria este. Se eu comprasse 5 kg de carne nessa condição, pagaria 19, né? Porque 4 vezes 5, 20, menos 1. Então teria esse ponto aqui, 5 do x, 19 do y. Percebam nesse caso específico que as bolinhas que eu marquei aqui nos pontos estão abertas. Isso é importante na hora de traçar o gráfico, porque é a maneira que você tem de dizer para quem está lendo o gráfico que esse ponto e esse ponto não fazem parte do gráfico. Porque quando você olha essa vertical, você tem a dúvida. Se eu comprar 3 kg de carne, eu pago quanto? 11 ou 12 reais? A bolinha fechada responde para a gente que, na verdade, você vai pagar 12 reais, não 11. Como é que eu sei disso? Como é que eu sei se eu coloco a bolinha aberta ou fechada na construção do gráfico? As condições de desconto são para pesagens entre 3 e 5 quilos, ou seja, mais de 3 e menos de 5. Isso quer dizer que não tem igual aqui. Não tem um menor ou igual. Por isso a bolinha é aberta, tanto para 3 quanto para 5.
Olhem aqui do lado esquerdo, que aqui a gente tem aparecendo um x menor ou igual a 3. Então, o 3 está incluído nessa coluna. Por isso aqui a bolinha está fechada. Terminando de desenhar o gráfico, nós temos, então, essa parte aqui. Por último, para desenhar a terceira parte do gráfico, onde a gente tem essa função regendo condição de desconto, a gente substitui x por 5 aqui, a gente já viu na letra A contra 18, né? O preço que a gente paga por 5 kg de. Diferentemente das outras duas colunas, eu não tenho duas verticais aqui para escolher os pontos sabiamente. Então aqui eu vou escolher qualquer outro valor para me dar o segundo ponto, para que eu possa traçar a reta. Eu escolhi o 6. Quando a gente substitui 6 no lugar de x, a gente encontra 21,6. A gente tem esse ponto. O segmento, então, é esse daqui. Então, o que a gente vai ter é este gráfico. Então, a gente acrescentar a seguinte observação. Construir esse gráfico com os eixos fora de escala. Como é que você percebe isso? Nota que a distância do 0 para 1 aqui, no eixo x, é o mesmo tamanho que essa distância do 0 para 5 no eixo y. Então, a escala desse gráfico está disforme. Se você quiser saber como que é este gráfico aqui de verdade, digamos assim, ou melhor ainda, se você quiser saber como é que é esse gráfico aqui, uma escala 1 para 1, dando um zoom reduzindo aqui, a gente tem esse gráfico. Por isso eu mudei a escala do eixo para facilitar a visualização. Estava bem apertadinho aqui a distância entre os. Tá? Você pode fazer isso na construção em papel. Aliás, a gente faz muito isso. Eu me sinto na obrigação moral, como matemático, de mostrar para vocês como é que é o formato do gráfico, uma escala 1 para 1. Feito? E agora, pessoal, na letra D, a gente vai construir, aliás, a gente vai determinar a quantidade de carne que a gente pode comprar nesse açougue com R$17. Tá? Como a gente já construiu o gráfico na letra anterior, a gente percebe que a faixa de valores de R$17 bate no gráfico bem aqui no segundo trecho. Assim sendo, este gráfico já nos ajuda a responder que, para encontrar a pesagem correta de carne que eu posso comprar com R$17, eu devo pegar 4x menos 1 e igualar 17. Mas, Mororó, e se eu não tivesse construído o gráfico, ou se meu gráfico não tivesse me ajudando muito, talvez por uma construção fora de escala, a descobrir qual das possibilidades eu usaria? Nesse caso, meu amigo, você deverá fazer todas as possibilidades. No caso, assim. A gente tem 3 possibilidades para essa função. Só que eu não saberia dizer se o 17 se encontra aqui, ou aqui, ou aqui. Se você fizer aqui, você vai descobrir x igual a 17 sobre 4.
E 17 sobre 4 dá 4, sobra 1, 25. 4 quilos 250 gramas. Só que tem um problema com essa resposta. O X que você obteve aqui ficou fora do intervalo de atuação da primeira parte do nosso gráfico. Por lembre, a primeira parte do nosso gráfico ela só aceita valores de 0 até 3. Como aqui a gente achou x igual a 4,25, essa possibilidade está errada. Tudo bem? Utilizando a possibilidade número 2, a gente ia chegar a essa conclusão aqui. E aqui agora a gente vai ter 18 dividido por 4, 16, sobra 2, 4,5 kg de carne. 4,5 kg. Nessa situação específica, os quilos de carne comprados estão dentro da área de atuação da possibilidade 2. Lembra lá, na segunda coluna, a pesagem está entre 3 e 5. Como você encontrou realmente uma pesagem entre 3 e 5, essa é a possibilidade correta e a resposta. Certo? Com certeza, a gente utilizando essa divisão aqui, a gente também vai encontrar um valor para x fora do intervalo de atuação da possibilidade 3. Basta fazer 17 sobre 3,6, fazer as contas. Pensando aqui, é algum valor entre 4 e 5, não é? Com certeza vai dar 4, alguma coisa. Fora da atuação, fora do intervalo de atuação da possibilidade número 3, que era de 5 para cima. E é isso, pessoal. Esse foi o gabarito. Espero que vocês tenham gostado. Beijo no coração de vocês e até mais. Fui!